Depois de quase 40 anos desde a apresentação do personagem em O Império Contra-Ataca, finalmente o queridinho dos fãs Boba Fett tem a sua própria série. Bom, eu falei lá nos vídeos da Marvel que eu não faria mais vídeos semanais de séries da Marvel, mas Star Wars é outra história, Star Wars eu sou muito fã, então sim, teremos episódios semanais de Boba Fett. Boba Fett que retornou, digamos assim, ali em The Mandalorian, a gente descobriu que o personagem realmente estava vivo agora no cânone e agora a gente vai descobrir um pouco mais sobre esse período que ficou meio nebuloso, o que aconteceu desde que ele caiu lá na boca do Sarlacc e a gente achou que ele tinha morrido, até o retorno dele, digamos assim, em The Mandalorian. Essa é mais uma das séries no formato Disney Plus, ou seja, um episódio por semana, todas as quartas-feiras. Vão ser 7 episódios essa série aqui, o livro de Boba Fett. O livro de Boba Fett, o título já é meio sugestivo para aquilo que a gente vê no primeiro episódio. Então a ideia de contar uma história desse personagem, uma história que vai ser escrita, digamos assim. E como eu sempre falo, primeiros episódios a gente tem que ver como o tom da série, o tom vai ser dado sobre o que vai ser essa série, como que essa história vai ser contada. Aqui a gente tem o Jon Favreau escrevendo o episódio, né? Ele que é um dos cabeças agora em Star Wars, sobretudo nas séries, era o criador também ali em The Mandalorian. Além disso, temos também Dave Filoni, que tem trabalhado junto ali com Jon Favreau, assim, são as duas grandes mentes criativas nas séries em live action, e o primeiro episódio é dirigido pelo Robert Rodrigues, que é diretor conhecido muito pelo cinema trash, mas que foi o diretor que dirigiu, digamos, o episódio de retorno do Boba Fett. Então, quando o Boba Fett finalmente se mostra lá em The Mandalorian, é um episódio dirigido pelo Robert Rodrigues, e ele quis voltar também, ele parece muito empolgado em trabalhar com Temuera Morrison aqui e tal, com o personagem, e ele vai dar um tom até meio leve demais aqui pro personagem que eu não esperava. Então tem algumas piadinhas, tem algumas tiradas que eu não esperava, principalmente pelo que foi apresentado ali em The Mandalorian, e isso não é uma crítica, vamos ver como esse tom se estabelece por toda a série, mas visto o que foi o personagem The Mandalorian, toda a brutalidade que ele traz e tal, eu achei que eles iriam mais por essa pegada aqui nessa série. E até vão, em certa medida, porque o que a gente vai ter aqui nesse primeiro episódio vão ser duas linhas do tempo, digamos assim, né? Dois momentos do tempo do personagem. Então, a partir do momento que ele entra no tanque, ou como ele começa o episódio no tanque também, a gente volta a esse passado. Então, é um personagem que ficou meio esquecido por muito tempo no cânone, que de todos os personagens, digamos, mais famosos de Star Wars, o Boba Fett é o que menos tem material no universo expandido. Então ele aparece no Império Contra-Ataca, obviamente, ele aparece ali também no Retorno de Jedi, que é quando ele morre, digamos assim, que na verdade a gente vai descobrir depois que ele não morreu, mas tirando isso, ele tem algumas aparições, tem a aparição dele criança, no episódio 2, Ataque dos Clones, e tem algumas aparições dele nas séries animadas, então ele crescendo e tal, mas é muito pouco. Agora, recentemente, ele começa a aparecer numa nova série de quadrinhos chamada Caçadores de Recompensa. Ele teve um quadrinho recente também destinado a ele, mas tudo isso vem meio que depois que ele retorna em The Mandalorian. Então, para um personagem tão popular quanto o Boba Fett, eu acho que faz bem ter essa série, e faz bem também ter esse pequeno retorno ao passado para explicar algumas coisas que ficaram meio inexplicadas. E para mim aqui funciona bem esse primeiro momento do retorno ao passado, o retorno a esse passado curto, digamos assim, né, que é um período de 5, 6 anos ali, se eu não me engano, do Retorno do Jedi até agora em The Mandalorian, Boba Fett. Eu não sinto que é aquela pegada meio Han Solo de vamos voltar para explicar coisas que tinham ficado em aberto e tal, e joga de qualquer jeito. Não, aqui eu acho que é muito satisfatório esse retorno justamente para explicar o personagem
onde ele está agora. Então, a brutalidade que a gente viu dele em The Mandalorian, ela tá presente aqui, ela tá presente em sua construção. Porque esse personagem, ele parece um cara muito mais bruto do que ele era lá na trilogia antiga, como ele era em Retorno de Jedi ou Império Contra-Ataque. Então, eu acho que é interessante mostrar um pouco do porquê ele passou, pelo que ele passou e aonde ele vai chegar. E aonde ele vai chegar agora é justamente ocupando o posto do Jabba ali no palácio. E é interessante, né, como todo mundo vai tratar ele diferente, porque o Jabba, ele não só controlava tudo pelo medo, como eles falam aqui no episódio, mas os Hutts eram uma dinastia que era extremamente poderosa, não só ali em Tatooine, mas em toda a galáxia. E agora não tem mais os Hutts. Agora chega um cara que era, digamos, um mero caçador de recompensa, por mais que ele tenha sido um dos mais temidos caçadores de recompensa de toda a galáxia. A gente vê essa diferença entre você ser um caçador de recompensa temido e você ser o cara que vai tentar controlar um planeta igual ao Tatooine. Então você tentar mexer com cartéis, você tentar mexer com esse tipo de coisa, com quem Boba Fett já lidava, mas ele lidava do outro lado, ele era o contratado, agora ele é o cara que vai comandar, como ele diz ali, né, esse cara já me contratou, agora ele vem aqui porque eu sou o poderoso do lugar. Então a série ela deve seguir esses dois caminhos, olhar um pouco para o passado, olhar um pouco para o que passou nesse período curto, tem até uma lembrançazinha ali para eles fazerem o link com o menininho do Ataque dos Clones, justamente, né, para quem não tá tão ligado em Star Wars e tal, e só viu os filmes falar, ah tá, esse menino é o Boba Fett, mas esses flashbacks devem ficar nesse período entre o Retorno do Jedi até The Mandalorian, né, que é o retorno dele, e também vai ter o outro lado do presente, que é justamente ele tendo que lidar com tudo isso. E aí eu sinto que a série ela tem bastante espaço para evoluir. Tudo que envolve mundo do crime, que envolve sindicatos, é muito rico em Star Wars. Então a gente viu, talvez eu citei Han Solo, não foi aleatoriamente. Talvez a gente pode ter a Aurora Escarlate voltando aqui. Eu sinto muito que isso pode acontecer, pelo que vem sendo sugerido também nas HQs e tal, além dos outros cartéis. Então a gente vê um vácuo de poder não só ali em Tatooine, mas um pouco em toda a galáxia nesse período, né? Um período que o Império caiu, tá tudo meio que se reestruturando, então é o momento perfeito para você trabalhar esse tipo de coisa, para você trabalhar os sindicatos, para você trabalhar os caçadores de recompensa, para você trabalhar uma galáxia, digamos, ainda mais sem lei, sem a mão pesada do Império dominando tudo, sem uma república estabelecida ainda. Então a gente vê meio que essa galáxia meio dispersa, e é justamente graças a esse cenário que um personagem como o Boba Fett consegue assumir um trono que um dia foi dos Hutts, no caso do Jabba. Além disso, eu gosto de momentos específicos, então, por exemplo, ele saindo ali de dentro do Sarlacc, é óbvio que não tem muito como mostrar ele dentro do estômago do bicho, digamos assim, mas dá pra perceber o que tá acontecendo, eu acho que eles fazem isso bem. Já não curto tanto aquela sequência de ação ali, quando ele e a Fennec são fechados e tal. Não gosto muito de como o Robert Rodrigues filma aquilo. Gosto muito mais de alguns outros momentos nesse episódio ou das cenas de ação que ele filmou lá em The Mandalorian. Além disso, gosto também de quando Star Wars vai explorar outras coisas, digamos assim, aquilo que a gente não vê tanto. Então, a relação dele preso ali com o Povo da Areia. Tudo bem, o Povo da Areia já apareceu 1 milhão de vezes em Star Wars, só que ainda é um povo que a gente não conhece tão bem, então sempre que tem um contato mais próximo, eu acho interessante. Ali aquele cão de guarda também do Povo de Areia, ou aquele bicho de 6 braços que aparece. Comentem aqui embaixo, eu não lembro, não sei se ele tem nome, aquele bicho, ou se é a primeira aparição. E claro, como eu disse, toda essa relação de poder, então a relação com o prefeito, a relação do prefeito que antes dava dinheiro pro Jabba porque tinha medo do Jabba e agora ele quer o dinheiro, ou o envolvimento ali de quem comanda com os locais, então ele tem que estar bem
com os locais e com uma visão diferente aqui, né? Uma visão de respeito, como diz o Boba Fett, que vem um pouco até do próprio ensinamento dele, digamos assim, né? Do aprendizado dele com o pai dele, que o pai dele, digamos, não era uma boa pessoa, só que tinha muito esse lance de ser respeitado acima de tudo, né? Algo que vai até aparecer um pouco nessa HQ que eu falei, que se eu não me engano chama Coração de Boba Fett e tal, que foi lançada recentemente pela Panini. E gosto também o foco que eles vão dar para a armadura, né? Porque teve toda a busca da armadura pelo personagem, muito da imponência do personagem vem da própria armadura, muito do nome Boba Fett, digamos, na galáxia, o caçador de recompensa, está na armadura. Então a primeira vez que ele vai vestir a armadura aqui nesse episódio, né? Vestir a armadura no presente, a trilha sonora sobe, há aquele momento dramatizado para ele colocar a armadura aos poucos e tal. E isso não é aleatório, isso dá o peso que aquela armadura traz para o personagem, aquela armadura que a busca dele durante o período de The Mandalorian foi trazer essa armadura de volta para ele, a relação que essa armadura vai ter também com o pai dele. Então, um primeiro episódio curto de 30 e pouquinhos minutos, nem 35 minutos, se eu não me engano, que passa bem rápido, tem um ritmo bem dinâmico, mas eu acho que é aquele negócio, semanalmente a gente vai explorando um pouco mais da série, vai vendo para onde essa série vai levar a gente. Esse primeiro episódio é mais para situar a gente naquele espaço e também para dar um pouco do tom que essa série vai ter. Se eu esqueci de alguma coisa ou se eu deixei passar alguma coisa, sempre tem muita gente que é muito mais fã que eu de Star Wars, no sentido de conhecer muito mais do universo expandido. Então se teve alguma coisa que eu deixei passar, comentem numa boa aqui embaixo, vamos trocar essa ideia, é sempre muito legal o retorno de vocês quando envolve Star Wars e estou empolgado para fazer semanalmente esse ano que tem 4 séries de Star Wars, né? Agora em 2022, além da de Boba Fett. Então Boba Fett começa em 2021 agora e vai terminar em 2022. 2022 ainda tem Ahsoka, ainda tem Obi-Wan, ainda tem Lando, ainda tem Andor. Então é muita coisa de Star Wars esse ano. É um ano bem empolgante pra gente que é fã de Star Wars. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E estamos aí, vamos ficar juntos durante 7 semanas para falar de Boba Fett, todas as quartas-feiras no Disney Plus. Passa no primeiro comentário fixado aqui embaixo para ver as nossas outras redes sociais. No começo do vídeo tem as minhas redes sociais pessoais. Por hoje é isso e corta.